voltamos nas nossas aulas sobre o Egito, ok? E nós teremos ainda muitas curiosidades sobre essa cultura que é muito rica, certo? E quando eu falo rica é porque é rica mesmo. Então nós iremos hoje começar falando sobre o faraó. Então terá uma imagem aqui sobre a hierarquia do Antigo Egito, como que funcionava a questão de quem que manda, quem que obedece e assim essa ordem social da cultura egípcia, certo? Então hierarquia, essa palavra, ela vem sempre de uma ordem que uma pessoa é superior a outra. Então o faraó, ele é o supremo, ou seja, ele que manda, chefia e decide tudo. Então ele também era visto como um representante dos deuses egípcios na terra, certo? Então ele tinha muitas riquezas, para eles que eram construídos as tumbas, né? Justamente porque ele poderia então retornar ao seu corpo. Então esse ritual de mumificação, pessoal, está relacionado justamente também com esses poderes, certo? Porque nem todas as pessoas do Egito eram mumificadas, apenas as pessoas ricas, as pessoas superiores, assim como o faraó. Então o que acontecia? Como eles acreditavam que depois da morte eles iam fazer uma passagem e depois eles retornariam para esse corpo, eles tinham a preocupação em deixar então o corpo esperando essa alma que iria retornar. Então quando o faraó morria, ele também mandava matar 2 soldados para serem levados juntos com ele, certo? E daí a gente pensa assim, nossa, mas que horrível! Mas os soldados na época, por acreditarem também que fariam essa passagem, que retornariam, eles ficavam lisonjeados ao serem escolhidos para morrerem junto com o faraó, certo? Então o que acontecia? Era preparado a tumba, né, que são essas pirâmides, e também era preparado os sarcófagos. Os sarcófagos normalmente era feito de pedra e era onde o corpo iria ser guardado ali, certo? Depois de sofrer ali o processo da mumificação que eu já comentei com vocês nas aulas anteriores. Mas esse processo ele é demorado, né? Eles têm um preparo com a pele, com os órgãos, para que tudo fique intacto. E para conservar esse corpo o mais intacto possível, eles construíram então os sarcófagos. Teve alguns faraós, pessoal, que foi encontrado até com 4 sarcófagos, ou seja, sabe quando você tem uma caixinha que cabe dentro de uma outra um pouco maior, um pouco maior, um pouco maior, um pouco maior? Assim acontecia com os sarcófagos. Então o corpo mumificado era colocado dentro desse sarcófago, que era colocado em outro sarcófago, em outro, em outro e outro. E as riquezas, as joias, os ouros, os utensílios, tudo aquilo que o faraó considerava importante era colocado também, enterrado junto com ele. Por quê? Porque quando ele retornasse, ele precisaria então dessas riquezas. Então todas as riquezas e fortunas e joias eram também enterradas no sarcófago junto com o faraó, certo? E nós temos também o antroposomorfismo. Nossa, que palavra difícil, professora, o que é isso? Eu comentei na aula anterior com vocês, pessoal, sobre os chacais, né? Comentei com vocês que é da família dos mamíferos. Só que não existe só os chacais, existem também outros tipos de animais. Então, o antroposomorfismo é a crença nesse ser humano que é metade animal e metade humano.
ou seja, corpo de animal e cabeça de ser humano, ou ao contrário, cabeça de animal e corpo de humano. E esses animais, eles representam nessa cultura egípcia várias coisas, é a força, é a coragem, isso e aquilo. Então, dependendo do Deus que eles acreditavam, também tinha relação com esse animal de força, esse animal que ia proteger também eles. Então, o antropomorfismo, pessoal, ele vai estar presente tanto nas pinturas como nas esculturas, tá? Então, as esfinges egípcias, elas também têm esse formato que eu acabei de comentar com vocês, certo? Então, eu gostaria que vocês representassem essa pirâmide em um desenho, tá? Então, qual é a nossa atividade? Eu quero que vocês construam uma pirâmide, dividam ela e desenhem os integrantes das sociedades egípcias, certo? Lembrando também, pessoal, que mais pra frente nós iremos observar isso em outros aspectos do nosso material didático, mas eu já vou dando uma adiantadinha. Nós iremos perceber nas pinturas que até o tamanho das pessoas ele era retratado justamente com o tamanho do seu poder, certo? Então, nos registros das pinturas egípcias, nós não encontraremos escravos maiores do que os faraós, porque até nas representações eles tinham que ser menores, porque eles eram inferiores. Então, o faraó sempre era retratado em um tamanho muito grande, e depois dele as pessoas eram retratadas menores. Então, nós temos ali também, através da pintura, essa hierarquia demonstrada dessa maneira, certo? Então, a atividade para casa, pessoal, é vocês construírem um desenho de uma pirâmide, desenhando também a sociedade egípcia, ok? Quem vivia lá no Egito Antigo e como era essa hierarquia, beleza? Até a próxima aula, nos vemos mais tarde.